Esses últimos dias eu tenho pensado o quanto o YouTube deixou de ser uma plataforma para criadores, deveria até mudar o nome para TikTube. Hoje quase toda rede social parece exatamente igual, vídeos curtos, algoritmo agressivo e conteúdo descartável. Não existe tanto espaço para criadores ou criatividade, até porque a inteligência artificial faz tudo, não é mesmo? Sinceramente, eu só sinto cansaço e às vezes eu acho que não tem nada novo e não sei se você sente a mesma coisa. E como esse vídeo vai criticar um pouco a plataforma e ele serve como um desabafo, eu nem quero editar ele, porque provavelmente o alcance vai ser reduzido, porque funcionário que reclama da empresa é demitido na semana que vem. Mas eu acho que eu tenho muita coisa para falar dessa plataforma, tanto como usuário como criador de conteúdo. E eu sinto que até os próprios criadores de conteúdo estão desistindo de criar. Você pode ver que qualquer pessoa que tem um canal grande no YouTube não produz mais conteúdo, até porque a maioria deles usa aquela comunidade que já foi gerada por muito tempo. E dessa comunidade eles fazem live, das lives eles fazem cortes, postam em diversos canais no YouTube o mesmo conteúdo, principalmente para conseguir manter a frequência de postagens na plataforma, que é algo que o algoritmo pede. Então todo o ecossistema de criadores está fadado a sumir, até porque inscritos, comentários, likes, essas coisas são totalmente relevantes. A maioria das plataformas estão focadas só em atenção e watch time. E para se manterem no topo, esses criadores antigos estão fazendo conteúdos reacts em coisas virais, inclusive sobre vídeos de canais pequenos que deram a sorte de explodir no algoritmo. O que eu acho muito injusto. É mais fácil você só pegar um conteúdo que tá dando certo, gerando visualizações e falar: não, guys, é porque a gente tá ajudando a divulgar o canal. E é estranho que isso sempre acontece depois que um vídeo viraliza. Então você vê que a questão não é divulgação de um canal pequeno, até porque ninguém faz react de vídeo flopado. E eu nem culpo totalmente os criadores grandes que estão fazendo isso, até porque a própria plataforma incentiva esse tipo de comportamento, recompensando os vídeos rápidos e fáceis de produzir. O problema é que isso vai tornando a plataforma inteira uma repetição infinita das mesmas coisas, os mesmos conteúdos. E como ninguém gosta de apostar em time que tá perdendo, quando o vídeo tem poucas visualizações, provavelmente o vídeo é ruim ou o canal não tem relevância. Mas nem sempre é culpa do próprio criador de conteúdo, até porque a plataforma ela prejudica os grandes e até os iniciantes no YouTube, porque eles não querem mais criadores. Como isso aqui é um negócio, a quantidade e o retorno financeiro é a prioridade. Então nem sempre a qualidade vai ser o foco de tudo. Aí vem um maluco que nem eu, que tenta apostar na qualidade para conseguir se destacar no YouTube. Então eu gasto dias da minha vida tentando editar um vídeo que eu acho que vai ser muito bom e vai acontecer isso. Eu postei esse vídeo aqui uns 4 dias atrás, tem poucas visualizações, mas não é isso que importa. Essa taxa aqui, que tá 0,6, tá muito baixa, mesmo que tenha uma média de visualização boa. Aí você vai achar que o problema é a sua thumb, que é feia, ou que você não soube fazer direito. Só que eu tenho um retorno de CTR bem melhores aqui na página do canal, na pesquisa e no recurso de navegação, que é na aba Home principal de quando alguém entra na plataforma. Se você olhar os que têm as piores retenções, são de coisas que não tem nada a ver, ó. Acidentes em parque de diversões. Jorge Lucas acaba de desistir de Star Wars. Samuel Venâncio e comentaristas desabafam. Turma da Mônica. Minha mente depois de maratonar a novelinha das frutas. O que isso aqui tem a ver com storytelling? O que isso aqui tem a ver com o roteiro? Um vídeo seu, quando ele vai muito bem, ele é recomendado para as pessoas corretas, principalmente quando é do seu nicho ou dos assuntos que são parecidos. Então isso só mostra que os nichos estão perdendo a força. Para você conseguir ter um vídeo que performe bem nessa plataforma, tem que ter um apelo popular muito grande e geralmente são de assuntos que chamam a atenção. Polêmica, fofoca, notícia, coisas dramáticas ou negativas. E só essa questão de fazer com que o nicho perca força é muito ruim para o YouTube, porque quem injeta mais grana são anunciantes de marcas. E quando os nichos morrem, as marcas também perdem o interesse de anunciar na plataforma. E o YouTube vem dando um tiro no próprio pé desde muito tempo. Eu acho que não só quando surgiu essa tendência de vídeos curtos, eu sinto que essa plataforma foi perdendo a graça quando começaram a forçar a trazer o mainstream para dentro do YouTube. E isso ficou muito evidente no último YouTube Rewind, quando começaram a colocar astros de Hollywood, apresentadores de programa de TV e trazer influenciadores de outra plataforma que nem tem o foco no YouTube, como foi o caso do Ninja lá do Fortnite. Como é que você pode fazer isso virando as costas para quem te ajudou a se tornar o que você é hoje, que são os criadores? Até porque é tanta gente fazendo, e nisso o YouTube deixou de ser aquela plataforma que era o seu YouTube, né? O seu canal, porque agora é só um agregador de vídeos. E quem vive atualmente nessa plataforma não cria mais nada. É mais fácil você copiar
reciclar e reagir ao conteúdo dos outros. E recentemente teve um evento da empresa onde eles anunciaram várias mudanças que vai acontecer na plataforma, e uma delas é que agora vão começar a resumir trechos de vídeo para resolver os problemas específicos de quem pesquisa. E você também percebe que até o motor de busca tá matando os sites, porque hoje em dia você pesquisa qualquer coisa no Google, você recebe um resumo feito por inteligência artificial linkando vários sites, mas ninguém entra nesses sites. A gente só vê a resposta resumida pela inteligência artificial e toma isso como uma resposta garantida. E atualmente nós vemos que não só o YouTube, como todas as outras redes, a TV e o cinema têm adotado cada vez mais inteligência artificial e essa demanda por vídeos curtos. E o que era rápido se tornou cada vez mais rápido e descartável. Hoje em dia as pessoas assistem as coisas em 2x, 3x, 4x, e isso tem adoecido cada vez mais a sociedade. Mais casos de depressão, de ansiedade, e as gerações mais novas estão cada vez mais distantes das redes sociais. Todo mundo tá meio que tornando a vida um pouco mais low profile, porque já existe um consenso de que muitas coisas que a gente vê na internet não é real. Muitas coisas são performáticas, vidas felizes, perfeitas ou maravilhosas, mas que no fundo não é isso. E com isso, grandes empresas e big techs começaram a se canibalizar, sabe? Começaram a roubar features uma das outras, todo mundo tentando criar um sistema de vídeos curtos, todo mundo tentando puxar as pessoas da TV, tentando agregar, aglutinar o público mais jovem, as novas gerações na sua plataforma. Aí você vê o cenário atual, que a gente tem o TikTube, o Instatalk, o Pinterest, o Spotify, o LinkedIn. Sim, eu sou perfeito, eu sou maravilhoso, eu quero biscoitos. E eu já sou um pouquinho velho, eu tô na casa dos 30 anos, então eu já vi redes sociais, já vi sites morrerem. E o que as redes sociais estão evitando ao máximo é que elas fechem as portas e tenham que demitir todo mundo. Então, estão tentando ao máximo vender alguma coisa, e é o que está acontecendo com a inteligência artificial. Cada vez mais, tome aqui inteligência artificial, engula isso aqui, aceite o que a gente está te oferecendo. E como usuário, às vezes nem adianta reclamar, porque o executivo vai pensar assim: não julguem os meus meios, o que importa é os meus resultados. E a gente tem um monte de resultado. Cada vez mais o AdSense do YouTube fica pior, porque os nichos estão morrendo, perdendo a força, então as grandes marcas já não têm tanto apelo para ficar anunciando na plataforma, porque os anunciantes querem engajamento orgânico e pessoas com potencial de consumo, e não um monte de Enzo 67 100% brain hot que consomem conteúdo descartável o dia inteiro. Cada vez mais a gente vê uma política agressiva de anúncios forçando as pessoas a assinarem o premium. Aí você vai entender por que nos últimos anos tem surgido cada vez mais formas de você conseguir monetizar o seu canal com super stick, super chat, YouTube Shopping, lives, vídeos curtos, porque na queda dos anunciantes a plataforma se torna muito mais dependente dos próprios usuários. Só que se não tem anunciante e os criadores não estão mais gostando de fazer conteúdo para essa plataforma, como é que ela vai sobreviver? Como é que ela vai alcançar esse sonho que o YouTube tem atualmente de se tornar a nova TV, que você só vai apertando o botão e passando os canais? Então nicho não importa, inscritos não importam, notificações não importam, porque às vezes elas não são entregues. E eu acho que isso não é muito saudável para uma plataforma que depende quase que exclusivamente de criadores fazendo e de pessoas novas surgindo. O iniciante, ele sofre bastante nessa plataforma, não tem a sua credibilidade, o seu crescimento é mais lento, dependendo do tipo de conteúdo que a pessoa faz. Então se você é um canal super nichado, você vai crescer muito mais lento do que alguém que faz conteúdo hype, TikTok e trends. E pode parecer que a internet, que o YouTube dá muito dinheiro, mas na verdade mais de 95% dessa plataforma não tem canais monetizados, são canais pequenos com menos de 1.000 inscritos, então nem sequer atingiram a métrica básica para conseguir monetizar o canal. Por isso faz muito mais sentido agora a plataforma tentar investir e fazer a gente aceitar cada vez mais os shorts e o conteúdo rápido para conseguir pegar esse novo público de criadores estilo TikTok, estilo Reels do Instagram, que é o Instatalk, para conseguir monetizar essa galera. Só que são criadores de conteúdo duvidoso. Não é à toa que depois que surgiu o Shorts, começou a também surgir um novo maior problema do YouTube, que são os conteúdos inautênticos, artificiais e reciclados. Isso tudo por causa da nova e atual dinâmica do algoritmo. Aí se você pega uma das novas polêmicas que teve aí há semanas e meses atrás, é o grande boom
de desmonetização de vários canais, principalmente canais darks. Alguns são muito bons e bem feitos, mas tem vários que são só regurgitação de inteligência artificial. E eu, como um criador pequeno, que tem retornado agora para a plataforma, que tenho levado muito mais a sério, quase 100% full time só para YouTube, todos os meus dias é só pensando nessa plataforma, mas eu sinto que o YouTube que eu conhecia, que eu cresci assistindo, já era. Isso aqui é TicTube. Então, bem-vindos ao TicTube. Último que sair. Deixa o like, se inscreve, comenta e apaga a luz. Tchau.